Pessoal, bom dia. Eu vou pedir para o nosso proreitor de extensão, professor Lodovico, dar um bom dia para vocês. Em seguida, eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, o professor Neval, para vocês. E iniciamos. É uma palestra muito bacana. É um tema muito atual, com altíssima relevância para o nosso Estado. Não foi fácil trazer o nosso professor para cá hoje, né? Eu tentei para ontem, porque a gente sempre traz a fala de inspiração para o primeiro dia, mas não foi possível. Mas eu não queria perder essa oportunidade, né? E esse tema, dentro do nosso workshop de áreas temáticas em classe de inovação, é um tema que já foi falado ontem, né? É fundamental, né? Então, descarbonização, o plano de descarbonização do Estado é um tema relevante e ninguém melhor, quem lidera esse grupo é o professor Neval. Então, eu vou passar a palavra para o nosso professor Lodovico e seguimos depois com o professor Neval. Bom dia, colegas. Todos bem? Sejam muito bem-vindos, né? Nós estamos dando prosseguimento ao quarto workshop do nosso plano de concepção para a cidade de inovação, e que hoje continuaremos na abordagem de áreas temáticas e também de clusters de inovação, né? Nós acreditamos que os diálogos e as interações que ocorrem aqui com representantes da Quadro para eles de inovação, nós possamos, com alguma segurança, identificar áreas de inovação que são muito significativas e importantes para o desenvolvimento do nosso ecossistema capixaba de inovação. E também, para além disso, propormos desenvolvimento e associações de clusters, os quais seguramente poderão potencializar a interação e a sinergia desses atores que frequentarão a nossa cidade da inovação. A gente alcançando sucesso nessa empreitada, eu acredito que, para além de nós criarmos ambientes, nós estaremos criando uma ambiência muito propícia à sinergia, à colaboração, à coparticipação e também, principalmente, à transferência de tecnologia. Portanto, sejam muito bem-vindos, as nossas expectativas são muito boas, agradecemos muito aqui a sua generosa participação com o seu conhecimento, seus saberes e disponibilidade do seu tempo, né? Nós teremos aqui, como já anunciado pelo Peter, 2 palestrantes que dissertarão sobre 2 temas extremamente presentes e importantes para a realidade da sociedade, que são a questão da descarbonização, né, e também sobre a sustentabilidade, que são temas que se entrelaçam muito. Então, agradeço muito a presença do professor Neval em ceder o seu tempo generosamente, né, e também toda a sua capacidade, a sua expertise na área, e também ao Guilherme, que onde está, parece-me que não chegou ainda, né? Desculpa, problema no óculos, tá bom? Então, senhores, sejam muito bem-vindos, um ótimo evento para todos, vamos em frente, muito obrigado. Obrigado, professor Lodovico. Eu queria fazer 2 agradecimentos. O Sérgio Paulo está aqui, veio de Linhares, né? Primeira vez. Obrigado, Sérgio Paulo. E a Raquel, né? Obrigado, Raquel, pelo engajamento, né? De sempre trazer gente nova, palestrantes, né? Muito obrigado, Raquel. Muito bem, Neval Costa Reis Júnior é professor titular. O Neval, eu falei para ele, Neval, me passa um currículo resumido. Ele me passou assim, uns 30 páginas. Aí ele falou, Peter, eu acho que ficou extenso, né? Eu falei, você acha? Assim, aí eu tomei liberdade de resumir o currículo resumido dele para um currículo resumido. Neval Costa Reis Júnior é professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo e bolsista de produtividade nível 1 do CNPq. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1995,
Concluiu o mestrado em Engenharia Ambiental na University of Manchester Institute of Science and Technology em 1997 e doutorado em Engenharia Ambiental, University of Manchester Institute of Science and Technology em 2000. Sua contribuição é caracterizada pela interdisciplinaridade, empregando ferramentas de engenharia para a solução de problemas ambientais, incluindo caracterização e dispersão de poluentes em ambientes urbanos, estimativas de emissão de mitigação, impacto, resiliência a mudanças climáticas, contando com mais 70 publicações em periódicos científicos e mais de 650 citações em periódicos internacionais. Sua atuação acadêmica é bastante caracterizada pela integração dos esforços de pesquisa com transferência de tecnologia para empresas e entidades públicas. Foi diretor de pesquisa da UFES entre 2008 e 2012 e coordenador adjunto da área de avaliação da CAPES de Engenharias 1 nos anos de 2011 e 2012. Foi membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE-ES entre 2014 e 2020. Foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e membro do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo em 2012 e 2020. Foi presidente da Comissão Estadual de Mudanças Climáticas do ES em 2021 e 2023. Atualmente coordenador do Instituto de Estudos Climáticos da UFES Vale FAPES e coordenador do Plano Estadual de Neutralização das Emissões de GEE do ES, Net Zero ES. Ok? Com vocês, o professor Neval. Você falou que ia resumir, né? Você falou que ia resumir, né? Só faltou uma coisa, tá, gente? Eu sou, e talvez o mais importante, sabe, Peter? Eu sou ex-aluno, eu sou na época que a gente chamava ETEFES, então eu sou eteviano. O Jadir que me chamou, eu lembro do Jadir era bravo, eu era aluno, né? E aí eu brinco com ele, que ele andava pelos corredores com um cara assim, de bravo, né? E todos os alunos morriam de medo dele. Eu sou da época que usava jaleco, então assim, tem aquele jalecozinho e tal. Bom, a maioria de vocês, eu olho pela idade assim, nem lembra dessa história. Mas assim, primeiramente, agradecer, para o pró-reitor principalmente, o convite. Muito bom estar aqui, eu sempre gosto de ter interações com o IFES, até porque ela é a alma mater da gente, né? A gente não esquece, né? Bom, o convite hoje foi para falar um pouquinho sobre o plano de descarbonização. E aí eu combinei um pouquinho com o Jadir o que falar para, na verdade, trazer o plano de descarbonização para o contexto dos clusters de inovação e da cidade de inovação. Então eu vou fazer a apresentação aqui, por exemplo, o Guilherme já deve ter visto essa apresentação umas 7 vezes, né? Porque é o plano efetivamente de descarbonização do Estado, tá? Mas eu vou tentar trazer para o contexto de vocês, para vocês entenderem o que pode ser útil e por que vocês precisam saber disso, tá? Bom, então, como o Peter já me apresentou, né? Meu nome é Neival, né? Eu sou o coordenador do plano. A gente acabou de entregar a fase 1 agora. O que eu chamo de fase 1? Fase 1 é a construção. A gente construiu o plano, agora precisa implementar. Então a gente começa agora na fase 2, que é a implementação. Se vocês notarem, uma característica muito importante, que eu acho que é o primeiro ponto relevante para discutir aqui com vocês. Estão vendo ali instituições envolvidas, né? Então eu tenho UFES, IFES, Incaper, Unicamp, faltou o FAO, que entrou um pouquinho depois, tá? Mas é o governo do Estado. O governo do Estado é o financiador. Mas aí vocês notam que já traz um pouquinho de como deve ser organizado o cluster de inovação. Né? A ideia aqui é uma rede de pesquisa onde a gente vai trazer gente que sabe, especialista
capacita em cada um daqueles setores. Então, por exemplo, em planejamento energético, a gente traz o professor Gilberto Januzzi lá da Unicamp. Mas quando a gente vai falar de floresta, a gente usa a Daiane de vocês lá de São Mateus, né? Usa o Pesopani lá da UFES, lá de Jerônimo Monteiro. Então a gente começa a trazer atores-chave que seriam o quê? Os especialistas para contribuir com o plano. Mas mais do que isso, a gente precisa, não dá para fazer esse tipo de trabalho longe do setor produtivo. Então, uma das principais características do plano é a discussão com os setores produtivos, tá bom? Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bom, tudo isso é muito motivado por aquilo que está lá em cima, tá? O Espírito Santo, ele entra em 2021 no Race to Zero, que é uma campanha da ONU, onde o Espírito Santo assume o compromisso de ser carbono neutro em 2050, tá? Não somos os únicos que fizemos isso, nós fizemos isso, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, alguns estados fizeram isso, né? Na verdade, a visão aqui é, o estado já tem, vamos dizer assim, ele faz o compromisso sabendo que as transformações da economia são inevitáveis. Então, o que a gente precisa? A gente precisa preparar a nossa economia para isso, precisa preparar o nosso setor produtivo para isso. A gente saindo na frente, a gente tem uma vantagem competitiva de transformar essa mudança da sociedade. Ele é maior do que os outros estados. Os outros estados, o vermelhinho é um pouco maior, a energia é maior. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Quando eu olho para esse gráfico de pizza aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma importância de desmatamento ali. Mas eu estou mexendo principalmente com o setor tecnológico. Eu estou mexendo principalmente com o setor produtivo aqui, tá? Eu estou falando de indústria, eu estou falando de geração de energia. Energia, tá, gente? Não é geração de energia elétrica, tá? Pro IPCC lá da ONU, energia quer dizer uso de energia em processos. Então, por exemplo, transportes, tá? Planta de pelotização, queima gás. Para quê? Para gerar energia dentro do processo. Então, entra ali. O que é indústria? Indústria é quando eu uso combustível fóssil como matéria-prima do processo. Então, isso aqui é quase exclusivamente o quê? Siderurgia e cimento, tá? Porque siderurgia, né? A maioria daqui, engenheiro ou técnico, vai fazer o quê? Óxido de ferro, né? Que eu vou usar o carbono que está lá no carvão, né? Então, eu vou usar o carbono que está lá no carvão para tirar o oxigênio do ferro. Na verdade, então, o carbono é incorporado ali, faz parte do processo, eu não estou gerando energia com ele, né? Bom, então a gente tem uma parcela significativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que os desafios que nós vamos ter que enfrentar nessa etapa, eles são muito relacionados à nossa atividade econômica. Indo desde transportes, tá? Passando por indústria, geração e consumo de energia, mas eu estou falando aqui também de, bom, eu tenho um pedacinho importante aqui que é a agricultura, né? Estão vendo? E aí guardem esse número, que a agricultura é bem importante, porque vocês vão ver que o Espírito Santo tem um potencial enorme nessa iteração, tá? Então o objetivo do plano, ele é duplo, tá? Primeira coisa eu vou identificar soluções e rotas tecnológicas aplicáveis ao contexto do Espírito Santo. Primeiro ponto. Isso é extremamente importante para vocês que estão pensando em definir áreas para os clusters, né? O que o Espírito Santo tem vocação? Por isso que eu precisava dos especialistas. Então eu uso especialistas do Espírito Santo e de fora para ver o que é a vocação do Espírito Santo. Por exemplo, hidrogênio. Tá? Pra vocês terem uma ideia de número, tá? Ó, a gente tem, na época do plano, tá? A gente tinha 1,8 gigawatts de geração de energia de potência instalada no estado, quando foi feito o diagnóstico. 1,8 gigawatts, tá? No mesmo período, a gente entra no site do IBAMA e vê empreendimentos em licenciamento eólicos offshore, tá? 6,6 gigawatts. Quer dizer, mais ou menos o quê? Sei lá, fazendo uma conta de padaria aqui, 3 para 4 vezes, né? E o mais interessante, todos eles destinados a gero energia offshore, trago energia onshore, gero hidrogênio onshore e exporto. Então, vocês têm noção, toda a energia do estado é 1,8 giga. E o pessoal está licenciando, está com empreendimentos para licenciar 6,6. Mesmo que não saiam 6,6, vocês estão entendendo a escala do processo? Então, esse tipo de trabalho foi o trabalho feito e não tem como fazer isso sem ouvir, por exemplo, as empresas, né? Então, tem que conversar com a Shell, que está lá com o empreendimento. O que você vai fazer com o seu empreendimento? Qual é o seu plano? Né? Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio é, quais são as políticas públicas efetivamente propostas? O que o Estado precisa fazer para resolver, para implementar, né, essas vocações, tá? Então o plano foi muito focado nisso. E aí é interessante,
o princípio básico aqui é, as mudanças vão ocorrer de qualquer forma. A gente já sabe disso. Se você pegar ArcelorMittal, Vale do Rio Doce não, Vale agora só, Petrobras, Suzano, eu estou falando aqui de uma parcela enorme do PIB do Estado. Todas elas têm compromisso net zero 2050. Tá? Então, assim, vai acontecer. Espírito Santo querendo ou não, vai acontecer. E aí é extremamente importante quando um gigante do tamanho da Arcelor, tinha alguém da Arcelor aqui, não tinha? Quando um gigante do tamanho da Arcelor fala, eu vou ser net zero. Será que o arranjo produtivo local, as universidades, a academia de maneira geral, não pode se organizar para aproveitar essa vantagem competitiva? Se alguém fala que vai usar hidrogênio, e eles já falaram que querem usar hidrogênio, será que eu não posso começar a fabricar hidrogênio? Vamos pensar agora como empresário. Pô, o cara ali vai comprar, eu não posso pensar em vender? Tudo bem? É esse o pensamento que vocês têm que ter durante toda a apresentação. Eu pesquiso tal coisa. Opa, mas eu podia usar essa tal coisa, mudar aqui, encaixar naquela estratégia ali do governo. Tá bom? Bom, continuando então. Então essas mudanças vão ocorrer e aí o que a gente precisa entender é que a gente pode transformar isso numa vantagem estratégica, tá? Para a gente. Eu tenho dois jeitos de fazer. Eu tenho um jeito, comando e controle, diminuam as suas emissões. Eu vou botar taxas e impostos, estilo Comunidade Europeia, mercado regulado de carbono. Ou Suécia, taxa sobre carbono. Você vai pagar 200 euros por tonelada emitida. Os setores vão se ajustar. Bom, mas eu estou dando exemplo. Isso é um país, né? Tá? Então, se o país todo faz isso, isso é uma coisa, né? No caso da Comunidade Europeia, é todo um conjunto de países. No Estado, eu vou atrapalhar a competitividade, não é isso? Então, eu preciso ter esse viés também. Isso foi até um dos pontos que eu estava conversando com o Guilherme antes, né? No começo do projeto, quando a gente começou a discutir com as federações assim, gente, a gente precisa ser protegido desse plano, porque isso vai diminuir a competitividade da indústria capixaba. Quando, na verdade, o objetivo é o oposto, tá? É catalisar as mudanças. Esse é o objetivo. Vamos dar, por exemplo, incentivos fiscais, tá? Ou vamos caminhar para a regulamentação que vai favorecer a mudança, a transformação, tá? Bom, então, como foi feito o plano? O plano foi feito, Peter, você me vigia no tempo, que eu sou professor, que é esse professor que gosta, né? Vai até meio-dia falando, né? Bom, como é que foi feito? Aí, pois é, mas aí eu chego lá e peço desculpa que eu atrasei. Qual é a ideia aqui? A base da construção é a tal da tríplice hélice, né? Academia, governo e setor produtivo. Eu detesto, quem já assistiu minhas palestras, eu detesto o nome do setor produtivo. Mas é o nome que é utilizado, porque parece que nós do setor público a gente não produz nada, né? Não é estranho o nome? Mas vocês pegaram a ideia, né? O setor, vamos chamar de iniciativa privada, tá? A ideia aqui então eu vou trazer, dividir em 3 camadas o meu trabalho. Eu vou trazer especialistas que vão fazer todos os trabalhos técnicos de análise de vocação, viabilidade, as contas propriamente ditas, tá? Vou ter uma segunda camada que é o pessoal do governo, né? Que na verdade não tem como eu construir um plano do governo sem o governo estar inserido, né? Eu preciso discutir com o governo quais são as políticas, qual é o alinhamento com o plano em si. E aí é muito importante, tá? A alta direção estar comprometida. A alta direção, quando eu falo, a gente tem um governador aí que vive falando de mudanças climáticas, né? Foi na COP. Então, isso ajudou muito a gente no processo de construção do plano, né? E, claro, eu preciso de trazer o setor produtivo para dentro, tá? E aí é muito interessante a participação e o nível de comprometimento. A gente teve várias etapas, tá? Da participação das federações. Tá? Das federações não, a gente chama do setor produtivo. No começo é aquela assim, esse plano vai bagunçar minha vida. Vocês vão colocar a meta de emissão aqui, né? Estava até conversando com o Guilherme, né? Eu vou contratar um consultor para me defender desse plano, porque esse plano vai me atrapalhar. Né? Eu tive reunião com a Cris, que foi a presidente da Findes. Ela falou mais de meia hora antes de eu começar a falar sobre o quê? Preocupação com competitividade do Estado. E aí depois a gente começa a vender de fato o que é. E aí aconteceu o contrário, né? Aí a Findes comprou a história. Falou assim, inventário de emissões eu posso ajudar. Eu posso fazer para vocês. Vamos contratar um consultor para ajudar aqui. E a Findes foi uma das que mais participou da construção do plano.
A ArcelorMittal participou muito da construção do plano. Vale, várias reuniões. Federação do Transporte, que no começo estava com medo, também participou bastante. Então, a ideia aqui é o quê? O setor produtivo, ele vai analisar se faz sentido o que os especialistas estão propondo, tá? Vai validar as políticas propostas, né? Ou falar assim, não, nada disso. Ou então vai falar assim, olha, você está esquecendo aqui, o meu plano, dei o exemplo da Arcelor, né, que fala em hidrogênio, né? Meu plano é hidrogênio. Então pode botar priorização aí do hidrogênio. A gente vai comprar X toneladas de hidrogênio por ano. Tem que estar no plano aqui, porque alguém tem que construir a tal da planta para vender hidrogênio para mim. Tá? Então, essas discussões, elas acabam sendo muito importantes e elas apareceram antes e elas apareceram aqui o tempo todo. Tá? Então, essa daqui é a lista nossa de representantes. E aí é bastante complicado já essa seleção, por quê? Porque a gente escolheu as federações como os pontos focais. E aí a federação, às vezes, indica João, né, para participar e não o Pedro, né? Aí o Pedro fica bravo. Eu não participei, não teve participação da sociedade. A gente não conseguiu fazer assim, né? Abrir para todo mundo. Mas a federação participou. Todos os assuntos que foram discutidos aqui foram levados para os conselhos das federações. Tá? Então a ideia é que o que aparece aqui são metas acordadas em todos os setores. Tá? Bom, como funcionou? Primeiro, os especialistas fazem uma versão inicial com as propostas. Primeiro, o trabalho de vocação, tá? Que a gente fez, né? Propostas, estratégias, rotas tecnológicas. Isso vai para o grupo de sustentação. O grupo de sustentação, lembra, tá? Tem o setor produtivo, mas tem também aquelas secretarias de governo que não participaram. O grupo de baixo lá, o grupo de baixo é o que a gente chama de elo de sustentação, que era Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Mas eu preciso, por exemplo, validar com a Fazenda. Eu preciso validar com outros setores. Então, o grupo de sustentação fazia revisões e aí volta isso para os especialistas. Mais ou menos igual a gente na academia usa muito isso quando você vai publicar um artigo, né? Manda o artigo, o pessoal diz, não, está faltando isso. Aí volta, a gente refaz de novo. E manda, e fica nesse processo, até a gente chegar agora na nossa última versão final, que a gente colocou em consulta pública, e aí a consulta pública foi a última etapa de revisão. Aí surgiram aquele povo assim, eu não participei, eu não opinei, né? E aí todo mundo teve a oportunidade de participar e opinar. A gente incluiu todas as contribuições que foram apresentadas dentro do plano. Tem algumas que não, tá? Mas foi a minoria. Dou um exemplo. Precisa incluir no plano gás é um combustível limpo. Precisa incluir no plano uma estratégia de longo prazo de geração de energia de gás. Não precisa incluir no plano. Tá? Gás é combustível de transição. Isso tem que ficar bastante claro. Tá? Se eu vou usar gás em 2050, eu preciso dar algum jeito de neutralizar as emissões deles. O que é neutralizar, né? Eu vou emitir, mas eu vou ter algum projeto de compensar aquelas emissões. Ou eu vou plantar árvore, ou eu vou fazer um contrato com a Petrobras para captura de carbono, eu vou dar um jeitinho. Nota que até isso foi consenso dentro da Federação das Indústrias. Tá? Então é importante entender que mesmo o setor empresarial já concordou com essa. O que é muito importante para sinalizar a mudança. Tá? Bom, vamos lá. Então, como é que a gente fez o plano propriamente dito? O plano foi feito com base naquela história de planejamento estratégico. Tenho certeza que vocês já participaram dessa coisa chata, aquele negócio de missão, visão, né? A gente não fez missão, visão, por quê? Porque a nossa meta era clara, descarbonização. Mas a gente definiu tais das políticas estratégicas, diretrizes e depois as estratégias propriamente ditas. As políticas, tá? São comuns a todas as áreas. Qualquer plano de descarbonização, se olhar em qualquer livro-texto, ele vai ter essas... Na verdade, usualmente não tenho 4, eu tenho 3. Primeiro, minimização, quer dizer, se eu queimo combustível fóssil, eu vou trocar para um combustível verde, limpo, livre de carbono. Tá? Nem sempre é possível. Por exemplo, eu falei aqui do aço, né? É um setor que a gente chama de hard to abate. Por quê? Porque é caro. A solução tecnológica já está aí? Já está pronta, consolidada? Não, eu vou precisar de tempo para fazer isso. Então, provavelmente, eu vou trabalhar na mitigação, mas eu vou trabalhar também aqui, na terceira perna, que é o quê? Que é a compensação. O que eu não puder reduzir logo de cara, eu vou compensar. Eu não posso pensar em esquecer a minimização e já ir direto para a compensação. Isso é o greenwashing famoso,
tá? Que as empresas não querem. Então eu quero o quê? Eu quero minimizar. Importante esse aqui é o aumento de eficiência, que é o seguinte, ó a quantidade de lâmpada que tem aqui, tá? Se eu uso uma lâmpada pouco eficiente e a minha energia é fóssil, eu estou emitindo mais gases de efeito estufa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É melhorar a minha eficiência, certo? Então, eficiência de processo. Então, essas são as 3 perninhas aqui que eu falei, né? E compensação. Captura está junto com compensação. Porque se você quer compensar a sua, você tem que investir em algum projeto de alguém que está capturando, né? Mas como os tipos de investimentos são muito diferentes, a gente decidiu separar as 2 políticas, tá? Por exemplo, na indústria, aparece uma parte de projetos de compensação. Captura vai aparecer aonde? Lá em agricultura, tá? Gerenciamento de pasto, tá? E por aí vai. Então eu tenho essa diferençazinha. Eu vou aplicar isso em cada um dos setores. Aí eu vou ter diretrizes para cada setor, certo? Por exemplo, tá? No setor de transportes, minimização de emissões quer dizer biocombustíveis e eletrificação, por exemplo. Tá? Claro, ainda é muito amplo, simplesmente biocombustíveis, olha que coisa ampla. Aí eu vou falar de quê? Prefiro definir estratégias para implementar cada uma dessas ações. Estratégia para você implementar a diretriz de biocombustíveis é você estimular o consumo de etanol. E aí você vai desenhando os projetos. Exemplo, o Estado tem uma frota enorme de veículos alugados. Tá? Você pode abastecer seu carro hoje, né? Nós podemos abastecer com gasolina ou com álcool. Está valendo um pouquinho mais a pena a gasolina, né? Mas por uma margem bem pequena. O que o Estado decidiu? Eu estou contratando o serviço, eu obrigo o fornecedor a abastecer com álcool. Vai aumentar muito o custo? Não. Vai ter uma diferençazinha marginal, né? Mas eu estou dizendo que eu quero álcool. E aí você tem uma emissão que você instantaneamente fez o quê? Quase zerou. Tá? Uma canetada simples. Tá? Equivalente a 2.000 hectares de árvores plantadas. Tá? Então esse projeto, e por isso que é importante a definição de pensadores ou de clusters de pensamento sobre o assunto. Tá? Porque você olha para um problema e aí você vai discutir, né, aquele problema, como é que eu vou melhorar isso? Tá? Bom, então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, pensando, olha aqui, eletrificação do Transcol. É um projeto que já está em andamento. Mas eu tenho um problemão, que é o quê? E aí, por isso que eu preciso ouvir o setor público. Aí o setor público, o setor produtivo. Aí o setor produtivo fala assim, ih, rapaz, esse negócio de eletrificar ônibus não vai dar certo, não. O custo é muito grande. Então, o que você faz? Aí você tem que entender que o projeto tem que ser o quê? Analisar a viabilidade econômica de eletrificação do Transcol. Da onde vem essa demanda? Da academia? Não, vem do setor produtivo. Ah, então, em vez de 50, 60 ônibus, quantos eu vou ter? Ah, eu vou ter 8. 8 rodando por 2 anos e vamos ver como é que a conta fica. Entenderam? Bom, então como é que ficou, né, de fato? Como é que ficou foi, essa aqui é o gráfico ABC. Quem trabalha com planejamento estratégico conhece muito bem. A ideia é a seguinte, a gente tem, esses 10 aqui são responsáveis por 80% das nossas emissões. 80%. Tá? Esse pessoal aqui é responsável por 15% e esse pessoal aqui é responsável por 5%. Então, onde é que a gente começa? Onde é que a gente bota mais dinheiro? Bom, siderurgia, fermentação entérica, desmatamento, olha só, o Espírito Santo tem, a terceira fonte é desmatamento, percebe como é importante? Né? Importação de eletricidade, pastagens degradadas, esses caras aqui são os prioritários, mas lembra que a gente quer ser o quê? Net zero, então eu não posso esquecer das estratégias lá para os de trás, lá, né? Eu preciso de minimizar, na verdade vamos usar a palavra melhor, neutralizar todo mundo. O problema de neutralizar, que muitas pessoas não entenderam, é que neutralizar é caro, não é barato. Em alguns casos, neutralizar é barato, mas o potencial é desse tamanhozinho. Neutralizar 30 milhões de toneladas, eu consigo? Consigo, mas não é barato não. Tá? Então os custos envolvidos são muito altos. Em muitos casos, é melhor descarbonizar. E é isso que a gente provavelmente vai acontecer, não só no Brasil, no mundo inteiro. O Espírito Santo não vai fazer nada diferente do que o mundo todo está fazendo. Tá? Mas o ponto que a gente observou já tem muita coisa em andamento, já tem muita gente decidindo qual vai ser a rota. Tá? Gás natural, por exemplo, né? Captura de carbono. Lembra que eu falei? As emissões do Espírito Santo são 30 milhões de toneladas. A Petrobras tem um projeto de captura de carbono, tá? Captura de carbono é o quê? Ele vai pegar o CO2,
das empresas, vai levar por gasoduto até Ubu. Lá ele já tem um gasoduto pronto que não está sendo mais utilizado e vai enterrar isso dentro de um aquífero subterrâneo lá a 800 metros de profundidade. Só esse projeto tem capacidade de 12 milhões de toneladas. Mas não é baratinho, né? Então eu podia falar assim, vamos fazer só isso. Só que $85 a tonelada faz a conta, tá? De quanto é que esse trem vai custar. Então tem muitas outras coisas que a gente pode fazer melhor e mais barato. Aí entra a inovação. Tá? Aí entra, e aí não tem muito espaço para aquela história, porque todo mundo, vocês vão ver já que todo mundo entende de mudança climática, igual futebol, né, não tem, vocês vão ver que todo mundo vai falar de um carro elétrico, vai falar, pois é, o problema todo é esse, né? A gente precisa começar a sair do estágio mais lúdico, né, e começar a fazer conta, e aí a gente precisa de ciência. Bom, então como é que ficou? A gente tem essa matriz aqui desenhada então com políticas, diretrizes, estratégias para todas as áreas, e aí a gente fez, por exemplo, essa aqui é para o setor de transportes. Aí você olha para aqui, aí tem um negócio que mais me incomoda no plano, é esse primeiro slide aqui, ó, que é esse, tá vendo? Olha só, a 1.2, olha que estratégia horrorosa, olha só. Fomento ao uso de combustíveis alternativos como biodiesel, HVO, gás natural, hidrogênio, biometano e outros por veículos pesados. Que estratégia é essa, né? Eu vou fomentar todos os combustíveis. Eu vou fomentar todos os combustíveis menos os fósseis. Você sabe por quê? Porque essa daqui talvez seja a que está mais aberta, a rota tecnológica que está mais aberta entre todos. Nos veículos leves, eu já tenho 2 rotas desenhadas. O mundo já escolheu a sua, tá? Que é o elétrico, não é? Só que não, né? Volta e meia a gente for falar, e as baterias, e não sei o quê. A reciclagem da bateria não é um problema, tá? Mas tem outros probleminhas, tem os problemas mais sérios. Por exemplo, se todo mundo for ter veículo elétrico, será que eu tenho metal suficiente para fazer a bateria de todos os carros? A Toyota fez uma apresentação muito legal com essas contas, entendeu? E ela mostra assim, acho que não. Então talvez não seja o elétrico, talvez seja o hidrogênio. Tá? Mas talvez. E olha que eu falei que o veículo leve já está mais ou menos desenhado. Então a gente tem ali hidrogênio e elétrico brigando. No Brasil a gente tem um outro componente que é muito importante. A gente já tem um etanol. O programa está desenhado. Custo quase zero. Quase zero, né? Porque o problema não é a tecnologia do veículo. O problema está o quê? No supply chain, né? Como é que eu vou fazer a logística de produzir aquela quantidade toda de álcool para abastecer todo mundo, tá? Então não tem almoço grátis aqui, né? Então, agora, no transporte pesado, esse é complexo, tá? Por quê? Porque eu tenho várias alternativas e nenhuma delas ganhou ainda vamos dizer assim, a disputa tecnológica. Então, provavelmente, nós teremos por bons anos um futuro multicolorido, multifacetado. A única coisa que a gente sabe é que vai diminuir o consumo de diesel. Isso a gente já tem certeza. Tá? Bom, eletrificação do transporte público, aumento de eficiência do sistema de transportes. Olha só, isso aqui é muito importante, né? Incentivar o transporte público, né? Você veio de carro. No barato é 1 tonelada. 1 tonelada, no meu caso, para transportar 80 quilos. Não faz sentido. Tá? Agora, com o transporte público do jeito que é, você tem dinheiro para comprar o carro, você vem em transporte público? Não, né? Então a gente tem um problema muito mais sério do que... Percebe? Não é só tecnologia, né? Por isso que eu falei um pouquinho de estilo de vida. Bom, esse de transportes, a FOLU é um dos melhores setores para a gente conversar. Por quê? Porque a FOLU tem um ponto aqui muito relevante. A FOLU hoje, tá, emite cerca de 20% das nossas emissões. Mas a FOLU tem o potencial de deixar de ser devedor, né, deixar de ser emissor e virar um sumidouro enorme. Nós vamos ver os gráficos, tá? Depois das contas. Só fazendo o quê? Usando tecnologias já conhecidas e baratas, tá? Então é mais barato talvez fazer uma migração do dinheiro da indústria para o setor agrícola para financiar o quê? A captura lá. Esse é um ponto bastante relevante, tá? Isso é algo bastante relevante. Pode ser mais barato, né? Mas aqui, ó, a gente ouve falar muito em florestas comerciais, tá? A gente ouve falar muito em restauração da Mata Atlântica, incluindo manguezais. Tem que estar ali presente, tá?
Então tem uma série de, vou dar um exemplo, pastagens, recuperação de pastagens degradadas. O Espírito Santo hoje tem 400 mil hectares de pastagem degradada. O que é a pastagem degradada? Aquela que o boi foi lá, comeu, você não repôs e deixa comer, deixa ter erosão. O que vai acontecer? Ela começa a perder carbono, tá? Perde carbono por várias formas que eu não vou entrar aqui no mérito, mas ela emite carbono. Se eu tenho, por outro lado, uma pastagem bem manejada, ela muda e ela vira capturadora de carbono. Por quê? O boi come a parte de cima, né? Mas a parte de baixo, que é a raiz, ela continua crescendo, né? Tem capim aí, espécie selecionada, de mais de 3 metros de raiz. E é melhor porque tem alta produtividade, porque ela foi selecionada para aquele tipo de solo. Pega os nutrientes, a água do solo com mais facilidade. Então eu saio do lado devedor para o lado superavitário. E aí, a minha pecuária, que hoje é um vilão, porque a fermentação entérica, né, o boi, essa aí vai ser complicado de tirar, né? É o tal do processo hard to abate, né? Tá lá junto com a siderurgia, junto com o cimento, difícil de resolver, né? Porque o boi está no processo, e aí não é um processo industrial, né? E aí é complicado de você mudar. Mas você pode fazer o quê? Tentar neutralizar. O boi pastando numa pastagem degradada é uma emissão líquida. O boi pastando numa pastagem bem manejada é outra emissão líquida. O boi pastando numa pastagem bem manejada em consórcio florestal, aí é outra emissão, ou eu deveria dizer outra remoção, porque aí o boi começa a remover. Entenderam? Então eu produzo carne e ganho crédito de carbono. Olha só que legal. Um negócio que hoje é devedor. Agora, isso é típico de um problema para um cluster de inovação. Não é fácil. Tá? Eu tenho que fazer muita conta. Tem vários estudos da Embrapa que demonstram isso. Mas aí eu tenho uma outra perna, que é a transferência de tecnologia. Como é que eu vou convencer o produtor rural que naquele pasto enorme, ele vai plantar uma árvore, debaixo da árvore não cresce pasto, tá? E que ele vai aumentar a produtividade dele plantando uma árvore lá no meio do pasto? Um dado, educação tecnológica, transferência de tecnologia. Tá vendo? Mais um trabalho que tem que ter aqui. Aí vocês vão pensando nisso, mais uma coisa para vocês esticarem. Resíduos. Aqui, Raquel, a sua praia. Ó. Então, aqui em resíduos a gente tem vários. A receitinha é mais ou menos básica, né? Eu vou ter que aumentar a economia circular, né? É só pensar, né? Se eu vou reaproveitar um produto, eu vou gastar menos energia fazendo ele novamente, né? Carbono intensivo, então, menos gasto de combustível fóssil, né? Bom, mas a ideia aqui principal é, vou erradicar lixão, por exemplo. Cada tonelada de metano emitida é igual a 25 toneladas de CO2, porque o metano emite muito mais, ele é muito mais potente causador do efeito estufa. Então, só eu pegar um aterro sanitário, capturar aquele gás e queimar aquele gásinho, tá? Eu automaticamente transformo 25 toneladas em 1 tonelada. Olha os créditos de carbono aí. Tá? Posso fazer melhor, né? Posso pegar no processo da queima, posso gerar energia. Opa, melhor ainda. Porque aí eu vou me comparar, meu processo carbono neutro aqui, eu vou me comparar com um processo de geração de energia usando gás, por exemplo. Olha a surra que eu vou dar nele. Tá? E agora o pessoal está comprando cada vez mais o quê? Energia renovável de baixo carbono. O mais interessante, talvez que tenha maiores efeitos aqui, maiores links com vocês, é o setor de energia e de indústria, definitivamente. Bom, e aí eu chamo a atenção para a diretriz 3, que são vocês, exatamente o que vocês fazem aqui, ó. Ecossistema de negócios e infraestrutura para energias renováveis. Isso é mais do que uma estratégia, é uma diretriz. Tá? Eu quero criar empresas, criar pesquisas, criar negócios nessa área. Eu quero, por exemplo, um gerador fotovoltaico. Eu fabrico isso aqui no estado? Ah, não, ainda não. Mas o que eu precisava para fabricar? Ah, eu quero um ônibus elétrico. Eu fabrico aqui no estado? Tem aquela empresa tal lá. Opa, o que a gente faz para ajudar? Eu tenho pesquisa sobre, por exemplo, energia eólica aqui no estado? Não. Opa, está na hora da FAPES lançar um edital para ajudar, para fomentar a pesquisa nessa área. Isso é uma das coisas que a gente está fazendo agora, tá? A gente está discutindo com a FAPES e com o MCI, o Movimento Capixaba de Inovação, justamente os pontos do plano e o que precisa ser feito, tá? Então, eu preciso desenhar, por exemplo, um ecossistema de inovação de energias renováveis aqui. Eu preciso ter massa crítica para poder aplicar as tecnologias, as rotas que a gente está desenhando. Tá? Da onde veio isso? Bom, isso foi acordado com o Estado.
Para cada uma dessas estratégias que está aqui, tá? Para cada uma delas, eu tenho metas, tá? Porque, afinal de contas, vocês já fizeram planejamento estratégico. Se vocês fizeram planejamento estratégico completinho, não vai ter jeito, né? Você tem uma ação lá, você vai ter que ter meta, né? E meta é um objetivo com prazo determinado. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de restauração da Mata Atlântica, eu vou ter que consensuar qual é a data e qual é o valor, tá? Então, eu vou ter isso para cada uma das 57 estratégias, 47 estratégias que foram desenhadas. E claro, né? Eu consigo fazer uma continha, né, de, por exemplo, dos 20 mil hectares de floresta restaurada, vai ser equivalente a quantos toneladas de carbono capturado? Ó, é um bocado, ó, tá vendo? Mas imagina que a nossa emissão é 30 milhões de toneladas. Eu vou restaurar 20 mil hectares de floresta e vai me dar 0,1 megatoneladas. Ou seja, plantar árvore não vai resolver o problema. Eu preciso fazer, mas não vai resolver o problema. Lembra disso. É uma transformação mais profunda, tá? Transformação, por exemplo, de processo produtivo. Então, quando eu pego todas as estratégias, todas as metas... só um momentinho. Todas essas metas foram discutidas com os responsáveis. Então, quando eu falo que eu preciso de plantar 20 mil hectares de árvore, eu fui lá no governo, perguntei para o pessoal do IDAF e para o pessoal da SEAMA. É isso aí? É 20 mil mesmo? Na verdade, o número está até um pouco subdimensionado, tá, gente? Mas é isso aí, tá? Quando eu falei em redução da indústria de X%, quando eu falo uma indústria net zero, tá? Eu fui lá e perguntei para a FINDES. E a FINDES foi lá e perguntou nas câmaras técnicas. E aí veio a resposta da FINDES. Não dá para descarbonizar. Dá para neutralizar, por exemplo. Tá? Essa foi a discussão. Mas então como é que ficou? Como ficou foi isso aqui, ó. Esse é o nosso, juntando tudo que todo mundo propôs e todo mundo concordou. O que a gente tem esse aqui é o Espírito Santo net zero para 2050. Na verdade não é net zero, ele é menos 2,57. Tá, mas se fosse zero não ia dar certo nunca, né? Então assim, está sobrando um pouquinho aqui. Mas está sobrando porque a gente pode não cumprir uma meta, cumprir a outra um pouquinho mais, né? Mas a gente tem net zero. E olha aqui que interessante, tá? A gente tem energia e indústria com uma redução expressiva. Essa redução, ela só aparece por conta da compensação e neutralização, tá? Tem setores que eu tenho muita dificuldade para abater. Eu dei o exemplo, o setor de siderurgia, tá? O setor de siderurgia, por exemplo, a rota deles inclui o uso de combustíveis fósseis até lá em 2050. Se eu uso combustível fóssil em 2050, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ou compensar ou capturar minhas emissões, tá? Essa é a ideia básica. Bom, vou mostrar, aí eu tenho esse gráficozinho para cada setor, tá? Então eu consigo olhar para, por exemplo, o que vai acontecer na indústria. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 20, aí lá em cima é o business as usual. Se eu não fizer nada, vai crescer para lá. A gente assumiu um crescimento de 2% da economia, tá? E as outras linhas seriam, vamos aplicar o que o pessoal da indústria disse que vai fazer. E aí trouxemos para cá. Aí você vê, tem um abatimento, mas não é um abatimento assim, né? As emissões, se você olhar aqui, isso é vamos dizer assim, um efeito colateral dos planos consensuados, né? Por quê? Porque eu gostaria, e é o coordenador falando, tá? Eu gostaria que a indústria concordasse em descer aqui para baixo, né? Não, a indústria achou que não é viável, né? A indústria vai cair de 23, né, para mais ou menos 15. Mas aí eu tenho, olha o tamanho do projeto de captura de carbono da Petrobras ali embaixo, tá? Então vai caminhar para isso. Vários parceiros acenaram com eu já tenho um MOU lá com a Petrobras, nós estamos discutindo aqui esse negócio de eles capturarem as nossas emissões. Ou então eu vou comprar crédito de carbono, eu vou fazer alguma coisa. Tá? Mas essa ideia, vocês estão vendo, então tem uma redução, mas não é descarbonização. Isso é um ponto que provavelmente, e aí é interessante, o plano pensa em revisões a cada 5 anos, tá? Provavelmente na próxima revisão isso aqui já vai ser um pouco mais otimista, tá? Porque quando eu não tenho o plano todo desenhado ainda, indústria, eu não sei como eu vou fazer, eu fico um pouco receoso de como eu vou fazer. E aí eu tendo a correr para o lado líquido e certo. Qual é o lado líquido e certo? Eu vou compensar, tá?
Então essa é uma das rotas. O problema desse negócio de compensar ali é que é caro pra caramba, tá? Os últimos números, tem uns números americanos, tem um estudo bastante interessante que fala em hoje um custo de $85 a tonelada. Tá? $85 a tonelada, quando você pensa que você está falando aqui de 12 milhões de toneladas por ano, você está falando de um custozinho anual bastante elevado. Tá? Então não é simples, você tem que construir infraestrutura, não é algo tão fácil, tão trivial de fazer. Mas o maior problema, ainda tem um problema tecnológico que não é barato, que é o quê? Imagina, você está saindo na chaminé. Você sai na chaminé com CO2 e um monte de outras coisas do seu processo. Você não vai injetar tudo aquilo lá dentro do reservatório, tá? Você vai separar o CO2 e aí já toma mais um custozinho adicional, que é o processo de separação, tá? Bom, mais uma dica para vocês aí que estão pensando nas linhas dos clusters de inovação. Bom, olha o Afolu que eu falei aqui, que lindo, tá? O Afolu hoje é devedor com 6 milhões de toneladas, tá vendo? Ele passa a ser o quê? Superavitário, tá vendo? Então eu caio aqui para baixo para menos 12 milhões de toneladas. E quando você olha o que é esse menos 12, é acabar com o desmatamento, pastagens bem manejadas, redução do uso de agrotóxicos nitrogenados. Não tem nenhuma bola dividida igual tem lá no transporte. Hidrogênio, não tem nenhuma bola dividida. Tudo aqui é extensão rural e tecnologia já posta. Agora, eu preciso de investimento, porque o desmatamento ele não acaba sozinho, né? O reflorestamento também não acontece sozinho. Então eu vou ter que pensar aqui numa forma do dinheiro aparecer para o produtor rural capturar essa oportunidade, tá? Bom, continuando. Resíduos, nada demais, né? Resíduos é interessante porque o próprio Planares, né, o Plano Nacional, ele já fala em redução, né? A gente é um pouco mais ousado. E o interessante aqui, tá? Isso tudo discutido com CESAM, marca ambiental, FINDE, com todo mundo. Então a indústria está a bordo, vamos dizer assim. Tá? E aí esse daqui é o setor de transportes que talvez a gente tenha as reduções mais tímidas, eu estava esperando mais redução, mas é o que dá para fazer, né? De qualquer forma, esse conjunto ele vai nos levar ao Net Zero 2050. Todos esses documentos, tá? Eles estão disponíveis para vocês. Eu estou vendo gente tirando foto e tal. Não precisa se preocupar. Eu posso até deixar a apresentação com o Peter. E Peter pode passar para vocês. E tem os documentos, tá? Já vou falar no finalzinho. O último slide são os documentos. Aí vocês, eu explico quais são e mostro o que está onde para ficar mais fácil para vocês. E aí hoje a gente está fazendo o quê? Implementação. Então a gente tem um decreto, né? Nós ajudamos o governo do estado a fazer um decreto que cria esse programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Dentro do programa foi definido esses 4 comitês aqui, tá? Um comitê de financiamento e incentivos, um comitê de desenvolvimento regional, um comitê de infraestrutura e regulamentação e o outro de ciência e tecnologia. Olha vocês aqui, ó. Tá? FAP está aqui dentro. Fica um pouco ruim assim, não dá para ler direitinho porque está muito pequeno, mas vocês vão ficar com a apresentação. Qual é a ideia aqui? Quando a gente fez as estratégias, tá? Uma das etapas do processo é fazer o seguinte, tá? Energia eólica. Quais são as barreiras para implementar a energia eólica? A gente perguntou para todos os stakeholders, todos os atores, setor público, setor privado, e como várias atividades aqui, não tinha ninguém aqui no estado que fazia, a gente foi nacionalmente e perguntou. Por exemplo, não tem muita gente especialista em energia eólica offshore aqui no estado. Então a gente foi na Associação Brasileira de Energia Eólica e perguntou, quais são os gargalos? Quais são as dificuldades? Tá? E chegou numa lista de dificuldades, uma lista de barreiras. Barreiras tecnológicas, barreiras de mercado, barreiras de mão de obra e barreiras culturais também. Tá? Por exemplo, florestas comerciais. Florestas comerciais tem uma barreira cultural enorme, né? Aquele monte de eucalipto está acabando com a biodiversidade. Precisa ter uma discussão sobre isso, né? Bom, vamos lá, voltando à nossa história. Então nós determinamos as barreiras. E aí depois a gente vai para o setor produtivo e pergunta, e quais são as ações necessárias para vencer essas barreiras? Então a gente já fez esse levantamento. Nós temos 176 ações que o Estado precisa fazer. Tá? E cadê? Estão aqui? Não estão. Tá? Isso é o que esses comitês estão discutindo. E por quê? Porque são ações que os atores pediram. Não quer dizer que o governo não concorda. Isenção de impostos para tal coisa. O governo olha e isentar mesmo não dá, né? Vamos dar um desconto e por aí vai.
Tá? Então, a gente tem as ações hoje e elas estão sendo validadas no âmbito desses comitês. E aí já está saindo os projetos. Por exemplo, a história do projeto piloto do Transcol elétrico, a história da frota com etanol. Tem um outro projeto que é para permitir que os pequenos agricultores capturem, façam projetos de crédito de carbono. Porque esse negócio de crédito de carbono não é legal, é massa do mercado voluntário. Uma boa fonte de dinheiro. Mas para você fazer um projeto, tá? Custa uma fortuna. Por quê? Por causa das certificações que você precisa. E aí o que acontece? E se o Estado fizer um projeto para todos os agricultores? Né? E o agricultor só entra no consórcio. Aí eu vou fazer o quê? Diminuir o custo, né? Porque um produtor rural não tem grana para pagar tudo aquilo. Tá? Então essas são ações que o Estado pode fazer. Então tem uma série dessas aqui e que já estão em andamento. Então o governo vai, né, implementá-las devagarzinho. Para vocês verem, bom, então basicamente é isso, porque o Peter já está olhando para mim com cara feia aqui, que eu já estou falando há muito tempo, né? Vou ficar aqui, a gente pode conversar também e depois vocês podem conversar comigo à vontade. Nesse código QR Code aqui, isso vai para a página do governo, que é Plano de Descarbonização, tá? Lá você tem acesso a todos os documentos, inclusive uma apresentação igualzinha essa aqui, tá? Eu não sei se eles já colocaram essa última versão que eu tô falando aqui, tá? Mas eu já mandei para eles, então já deve estar lá, tá? Que aí tem pequenas modificações, que foi depois da consulta pública. Então eu não olhei ainda, porque alguém semana passada reclamou comigo, mas tá a versão antes da consulta pública. Eu já falei com o pessoal do governo para eles alterarem. Não sei se alteraram ainda. Mas basicamente, são esses 3 documentos aqui. Esse documento aqui é o sumário. Ele tem 35 páginas, mas ele é em inglês e português. Então, de suco mesmo de texto, tem 15 páginas. Então, ele tem um resumo geral, né? Então, eu vou, em português, ali dá 15 páginas, você consegue acompanhar todo o plano, uma visão geral do plano, tá? Esse documento aqui, ó, é o plano em si. Aí o plano tem 200 páginas, aí ele já está bem mais detalhado, discute estratégia por estratégia, meta por meta, tá? E tem um outro que é um anexo, que também tem umas 200 páginas, que é o quê? Que é não falei sobre diagnóstico, análise de vocação, aí tem aquele negócio de SWOT, que faz em planejamento estratégico, tem lá num outro documento que é a mesma coisa, tem a mesma capinha, só que chama Caderno de Diagnóstico, é um anexo. Tá? E tem esse aqui que é o caderno de metodologia, que é como tudo isso foi feito. Tá? O que foi proposto, como é que foi a participação de todo mundo, a história de grupo de sustentação, quem é o grupo de sustentação, como foi indicado e cada um deles. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, depois a gente continua com a nossa conversa. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor. Sensacional.